capítulo 12, a partir do versículo 33, diz assim, o título é A Árvore e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio de coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que de toda palavra fíbula que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: a geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nínive se levantarão, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior que Salomão. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pelo teu mover, pela tua graça, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu infinito amor. Que a tua graça e o teu poder redundem sobre nós, bênção sem medida, e que nós, a partir de agora, possamos saborear daquilo que o Senhor tem para nós. Graça te damos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer a partir de hoje em nossa vida, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode glorificar que é para Ele, não é para mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus nos ensina a credibilidade da comunicação de cada um. E às vezes as pessoas acham que a comunicação é só por palavra. A comunicação maior é pelo testemunho, pela atitude. Então muitas vezes as pessoas julgam sem conhecer a essência, porque é pela palavra que nós vamos ser absolvidos e pela palavra nós vamos ser condenados. Então tem gente que fala assim: não, todo mundo está falando, eu vou falar também. E não é bem assim. A gente conhece a palavra, e nós estamos aqui pela palavra, né? A palavra, ela transmite poder. A palavra transmite transformação. A palavra transmite bênção. A palavra transmite maldição. A palavra transmite bondade, misericórdia, a bondade de Deus transmitida pela palavra dele. Mas diante dessa palavra, o que mais impactou o mundo foi a atitude de Jesus, foi o sacrifício de Jesus na cruz. E muitas vezes a pessoa pergunta: quem é exemplo para você? A pessoa fala: fulano, fulano. Quem é seu ídolo? Quem dá evidência na sua vida? E muitas vezes as pessoas põem tantas coisas, tantas pessoas em evidência, e esquecem que o que é evidente há muitos e muitos anos e nunca perdeu esse lugar foi Jesus Cristo. E é pela palavra que a gente conhece Jesus Cristo. Ninguém ama quem não conhece. Ninguém toma uma atitude de mudança por quem a gente não conhece. A gente só ama quem a gente conhece, quem a gente tem um relacionamento. E a gente aprende a amar pelo relacionamento.
Então, às vezes, a palavra vem para nos confrontar. É porque isso é amor para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. E a palavra revela o caráter. Então, às vezes, às vezes a gente olha, aparentemente é uma pessoa bacana, aparentemente está fazendo tudo certo, mas pelas palavras revela o caráter. Porque o caráter é revelado na palavra. Que a boca fala do que o coração está cheio. Aí muita gente não acredita nisso, pensa assim, não, eu falei porque fulano falou. Não, ele falou porque ele deixou cair no coração. E às vezes a pessoa se revela pela palavra. A palavra se posiciona nas nossas vidas. E nós tomamos posição pela palavra. Quando nós queremos Jesus, nós nos posicionamos no conhecimento da palavra. Por isso nós vamos prestar conta de toda palavra frívola, quer dizer, toda palavra inútil. E muitas pessoas acham que palavra inútil não tem significado nenhum. Palavra inútil nos condenará no dia do juízo. Porque Deus nos deu boca para falar, e depois de conhecermos a palavra, nós temos que ser boca de Deus. Né, Larissa? Lá no navio, toda hora eu estava falando de Jesus. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. E eu me pego falando de Jesus, e eu viajei hoje e fui em Santa Luzia. E quase 3 horas de viagem, porque a estrada está muito ruim. Para ir, 3 horas para voltar, fiquei a manhã toda. E no tempo que eu não estava ouvindo, eu estava falando de Jesus. Eu estava testemunhando da palavra. Eu estava falando o quanto a palavra é importante. E eu estava mesmo, na hora, uma parte do caminho de volta, o Renan estava dirigindo e eu estava comentando com ele o quanto a palavra tem mudado o povo através da igreja, através do pronunciamento da palavra. Eu falo assim, tem dia que eu me pego lá chorando, mas de contentamento na presença do Senhor, pelo que eu já vi o Senhor fazer. Pela maravilha que o Senhor transformou pessoas e caráter transformado pela palavra. Porque pela essa palavra a gente tem sido transformado. Pela essa palavra a gente tem tido o privilégio e a oportunidade de ser pessoas melhores. E às vezes a gente fica sem entender, porque aquele pastor que veio, eu não tenho comunicação com ele. E eu até achei meio esquisito, porque eu mandei mensagem para ele e ele falou que as mensagens apagou tudo, ainda não tinha nada. Aí eu mandei para ele de novo, dizer que não estava lá não. No meu celular estava, mas no dele estava. E eu não tenho muito costume com ele. E nem mesmo o endereço ele tinha. Ele ficou gravado o tema na mente. E nem o endereço ele tinha. Mandei o endereço para ele sábado de manhã. E quando chegou ele falou uma palavra na mesma linhagem de pregação que eu prego naquele lugar. Por quê? Porque o Espírito testifica na palavra. Ele pregou alguma coisa diferente? Não. Só testificou a palavra. Porque foi o Espírito Santo que o conduziu, foi o Espírito Santo que levou, foi através de oração que Deus me levou a convidá-lo para vir. Né? O pastor Wellington, ele que veio no Congresso de Homem, eu também não tinha muito costume com ele. E eu orei, e Deus falou que era para convidar. Eu falei, esse homem não vai vir. E ele veio e deu uma palavra também na mesma linhagem. Então a gente tem que aprender que essa palavra nos direciona para Deus. Então nós temos que aprender por essa palavra, porque aqui diz que a palavra é árvore, porque depois que Deus fala, Jesus fala que ele só deu o sinal de Jonas.
Porque é uma pessoa ficar 3 dias no ventre do peixe. E essa palavra é verdadeira. E a pessoa não crê naquilo que a palavra tem falado. E quantos milagres Deus tem feito no nosso meio. Então nós temos mais que crer, tomar atitude de mudança e mudar pela palavra, ser cada dia melhor para receber o melhor. Amém? Porque a palavra, ela nos une a Cristo, que é o nosso pilar, né? E aqui também diz que nós precisamos arrepender. Porque nós precisamos de arrepender e nós temos que buscar na palavra. Porque as nossas palavras, ela que vai direcionar e ela que vai nos dar a nossa recompensa ou o nosso castigo. É através dessa palavra que nós temos o conhecimento de nós poder escolher o que nós vamos querer: a recompensa ou o castigo eterno, ou a recompensa eterna do céu, a esperança da eternidade. Porque aqui diz que os de Nínive vão levantar e vão julgar os crentes, porque eles arrependeram, e muitas vezes os crentes não arrependem, porque acham que não tem nada a ver. Nós precisamos entender que o melhor fruto é o arrependimento. Então a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto, mas o fruto melhor é o arrependimento. E se não for pelo arrependimento, nós não chegaremos à eternidade, porque tudo aqui é passageiro. Igual eu falo, até meu código de barra vai ficar aí, lá não vou precisar dele. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que aprender pela palavra, para falar pela palavra e viver pela palavra, para nós ter a recompensa. Agora, se você não quiser, você pode viver a palavra que você quiser e ter o castigo eterno. Porque só tem 2 destinos: ou a recompensa eterna, a eternidade com Cristo, ou o castigo eterno, que é o fogo eterno do inferno. Depende da nossa escolha e das nossas palavras, do fruto da nossa boca. E o fruto da nossa boca tem que ser o arrependimento, a entrega, o quebrantamento. Eu confesso para Deus, mas não tenho coragem de se humilhar para reconhecer que é pecador. Eu tenho visto muita dificuldade, porque eu ainda não vi ninguém da nossa igreja dar um depoimento genuíno de conversão. Ainda não vi um depoimento genuíno de conversão. Então, é pela palavra. Então, quando você vai dar um depoimento genuíno de conversão, é pela palavra. E hoje Deus estava ministrando, na hora que a gente estava falando, estava comentando na estrada, falando sobre a palavra. Nós hoje lemos uma Bíblia de estudo gratuita, lá naquele lugar, uma Bíblia cara, deu todo mundo viu uma Bíblia. E eu senti a maravilha de Deus naquele lugar. E são várias coisas que Deus faz. E Deus falou sobre o passado. Então, enquanto nós não despojar do passado pela pronúncia da palavra, buscando na palavra um baseamento para nós tirar o nosso passado da nossa vida, nós não vamos romper verdadeiramente. Tem que tomar o chá que eu estou indo na vida. Eu nunca achei que Deus ia me dar um quebrantamento tamanho num lugar tão luxuoso. Ele nunca me deu um quebrantamento tamanho, nem quando eu cheguei na Ponte Nova, que eu não tinha o que comer. Não é pela pobreza que Deus dá o quebrantamento. E Deus me falou isso. Não é pela pobreza que Ele dá quebrantamento, nem pela riqueza que Ele dá quebrantamento. Ele dá quebrantamento quando você entende o poder de Deus. Quando você entende que pela palavra nós precisamos estar inteirados do nosso
compromisso de um caráter transformado. Então nossas palavras determinam a nossa recompensa ou o nosso castigo. Porque o quebrantamento veio pela palavra. E nem foi pela pregação da palavra. Foi pelo testemunho da palavra. Porque naquele meio tinha gente de todo jeito. Aonde nós estávamos não tinha só crente. Porque às vezes a pessoa acha que o quebrantamento está no retiro. Quebrantamento tem que estar no seu coração quando você está no meio de ímpios. Que você vê a grandeza de Deus, da onde Deus te tirou, da onde Deus te resgatou. E é nessa hora que a gente tem quebrantamento, que a gente arrepende daquele tempo, que a gente estava lá, doido, bobo, retardado, transtornado, sofrendo e achando que estava de boas. Então o quebrantamento ele vem aonde Deus alcança seu coração para você descansar nele. Onde você reconhece que a grandeza é só de Deus, você não tem nada seu, não tem nada de ninguém, tudo é dele, tudo é para ele. E quando a gente reconhece que a gente não vale nada, quando a gente reconhece que se ele quiser com um sopro ele desmancha tudo, e nem precisa do sopro, o querer dele desmancha tudo, e a gente entra num quebrantamento, sabendo que o melhor está por vir, que é a eternidade com ele. Então às vezes as pessoas ficam ligadas naquilo que passou, e Deus tem me falado isso. Nós temos que quebrantar nosso coração. Se nós não tivéssemos passado aonde nós passamos, nós não estávamos onde estamos. E a pessoa fica reclamando como se Deus fosse culpado do seu passado, como se Deus fosse culpado do seu presente. Deus é obrigado a te dar o futuro que você quer. Ele não é obrigado a nada, ele é o dono de tudo. Ninguém manda no patrão, o patrão é que manda. Então ele é o dono, ele é o dono de tudo. Ele cria, sustenta e dirige tudo. Ele está no controle de tudo. E as nossas palavras de murmuração, as nossas palavras de queixa, vai impedir nós de receber a herança eterna, a recompensa eterna. E Deus me deu essa palavra e é muito dura, mas é isso que Deus quer para nós, que a gente tem escutado muita coisa. E a palavra não é somente aquela que você fala, é aquela que você escuta. Porque o maldizente não fala mal dos outros para a parede, ele precisa do ouvido para ouvir. E nós temos sofrido com isso, porque todos estão sofrendo, porque escuta, não tem coragem de barrar ninguém, com medo das pessoas ficar com raiva. Mas Deus é eterno, ele vê tudo e está no controle de tudo, e ele não quer isso na nossa vida, ele não quer. E ele não permite, porque ele é o dono do nosso ouvido. Ele é o dono dos nossos olhos, que fica olhando trem que não presta na internet. Fica olhando uma notícia, fica olhando futebol, fica olhando competição, luta, não sei o que, não sei o que. Ele não, ele é o dono dos nossos olhos. Nossos olhos é para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar as maravilhas que ele criou para nós, não é a porcaria que o demônio tem enfiado dentro das nossas casas, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Nós precisamos ter a palavra na nossa mente e no nosso coração e viver por ela. Porque a palavra nós somos árvore frutífera quando as nossas palavras produzem fruto. Nós precisamos falar palavras que dá crescimento, palavra que dá renovo, palavra que dá arrependimento, palavra que leva a pessoa a melhorar o caráter, para ser transformado, para receber a recompensa do céu. E nós temos negligenciado, porque nós estamos tão preocupados com o ter e o poder, com a nossa vida, com o nosso entretenimento, que o mundo tem muito hoje, para viver uma vida medíocre. Porque a Bíblia é a única coisa que ela diz, antes de falar que nós temos que orar, manda nós vigiar e não é distrair.
Vigiar é o contrário de distrair. Pode ir lá e ver no dicionário o que é o contrário de distrair. É vigiar. Então nós hoje temos que vigiar nossas palavras. Nossas palavras que falamos e nossas palavras que ouvimos. E pela palavra de Deus mudar a nossa atitude, de um caráter dar fruto. Porque senão a rainha de Sabá arrepende e julga nós e manda nós para o inferno. O povo de Nínive arrepende. Que aquele que está lá no mundo pode arrepender e ser melhor do que nós e nos julgar e nós ir para o fogo eterno. Então nós precisamos de vigiar nossa boca. Nós precisamos de vigiar nossas palavras. E não vigiar nossa boca, nós temos que vigiar o nosso ouvido. Porque o nosso ouvido e a nossa boca é interligado à palavra. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ler a palavra, ouvir a palavra e falar a palavra e viver a palavra e estar inteirado da palavra e misturado com ela para viver uma vida de recompensa que é o céu. Nós não queremos perder, amém? Nós não queremos perder. Eu não quero perder o céu. Eu não quero ser julgado por esses antepassados que arrependeram. Eu quero arrepender para que eu possa ser julgado e receber a recompensa e não o castigo eterno. Então nós precisamos aprender pela palavra, porque aqui diz. Então nós precisamos aprender, porque aqui na palavra diz que nós queremos sinais, nós queremos milagres, nós queremos maravilha, nós queremos ter e poder. Mas o milagre e o sinal de Jonas está aí todo dia para a gente ver. E ninguém vê, e ninguém agradece a Deus, e todo mundo joga fora. Eu tenho visto pessoas ser curadas de câncer naquela igreja, e sai daquela igreja e ainda fala mal do pastor, ainda fala mal da missionária, ainda fala mal da igreja. Por quê? Porque não arrependeu. Recebeu tudo e não arrependeu. Jonas arrependeu no ventre do peixe. E ele foi e pregou. E aquele povo arrependeu e ele conquistou a salvação. Mas quantas pessoas têm sido curadas? Quantas pessoas têm ficado libertas, que está engolido pelo peixe há muitos anos? E Deus liberta e a pessoa vai e não arrepende. Ainda acha que Deus está pegando o boi de curar ele. Deus está pegando o boi de dar ele as coisas porque ele é dizimista. Dizimista do dinheiro que Deus deu. Se Deus não der, eu quero ver a pessoa ter dinheiro. Se Deus não der saúde, como é que a pessoa vai trabalhar? Se Deus não fizer os outros receber, o que adianta? A assembleia de ontem, a reunião de hoje, eu fico só pensando assim, vocês podem até planejar, mas se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Não adianta nós querer. Ei, as nossas palavras definem o nosso destino. Aí a pessoa fala assim, não, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, o demônio está na porta do inferno esperando, pode entrar, não tem nada a ver. Né? O Cláudio acha que gosta de brincar. Chegou no céu, não entrou. Chegou lá e falou assim, não, pode entrar. Esse negócio de ter fé, esse negócio de ser julgado, isso é questão da concorrência, que você pode entrar. Esse negócio de julgamento, esse negócio de tudo, quem não quiser nada disso, tem lá um lugarzinho lá reservado. Então, nós precisamos, nós que estamos aqui, fomos escolhidos essa noite, de começar a proferir palavras de salvação, palavras de transformação, palavras de fé, palavras de amor, palavras de lealdade, fidelidade, palavras de aconchego, palavras de companheirismo, palavras que nos levam a ter uma intimidade com o Pai.
um relacionamento com Jesus Cristo, na graça e no poder, sendo cheio do Espírito Santo, para que o nosso destino seja traçado, segundo as nossas palavras, em direção da recompensa eterna, que é a salvação. Então nós precisamos crer no poder que nos envolve, que é a palavra, para viver uma vida plena com o Senhor. E isso tudo é para que nós possamos vencer pela fé, dando testemunho daquilo que nós fomos e da onde Deus nos tirou, sem medo e sem vergonha, sabendo que o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Não é por causa de mim, é por causa dele. Não é porque eu passo, é porque ele passa. Não é porque eu quero, é o querer dele, tem que ser primeiro que o meu. Então nós precisamos se alinhar no céu, amém? Hoje eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui, o Senhor alegrou. Ele falou que estaria aqui conosco, amém? Então ele está aqui. Ah, missionária, ele está aqui. E se a dona da casa que está aqui presente quiser, ele vai continuar aqui. Porque não depende de mim, não depende dele, depende dela agora. Porque ela tem que firmar agora para que ele continue aqui. Amém? Quando ela tomou a decisão de chamar, ele aprovou. Deus tem um propósito, mas tem que passar no processo. O propósito se cumprir para receber a promessa. Não é por nós, é por ele. Não é para nós, é para ele. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. E nessa noite, pela palavra, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, e cada família que é representada pela palavra, que o Senhor transforme as suas vidas. Você que está achando que está tudo bom, eu profetizo que Deus vai mudar a sua história, vai fazer um mexidão aí, para depois ser transformado no poder dele. Ele vai descascar, ele vai tirar semente, ele vai colocar na água quente, ele vai colocar para ferver, ele vai fazer um patê, ele vai fazer alguma coisa, mas ele vai mudar. Se prepare, pela palavra ele vai mudar a história. E a partir de hoje, os frutos vão ser balançados. E aqueles frutos que não estão bem, aqueles frutos que estão bichados, aqueles frutos que estão tão fracos, eles vão sair. Mas aqueles frutos bons vão permanecer e receber a recompensa e não castigo, pela palavra. E o Senhor mudará a história. E eles que estão aqui nessa noite nunca mais vai permitir palavras de derrota, palavras que conduz a dúvidas da moral e da integridade de outros. Nós não somos juízes, nós somos apenas um povo que quer morar no céu, que aqui é só um tempo. Por isso, nessa noite, ouvido seja tapado para não ouvir a maldizente, e boca seja destravada para falar do bem e do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai santo e amado, nessa noite eu entrego cada vida e cada família aqui representada, crendo no poder do Senhor que envolve, e que tudo seja para a tua glória. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelos feitos do Senhor em nossas vidas, e que o milagre da transformação esteja sobre cada um de nós, e pela palavra seremos transformados em nome de Jesus. Amém?